Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje tem jogo do Vascão. Então, por mais que a minha vida essa semana aí esteja de pernas pro ar, tá complicado pra caramba, eu tô aqui para fazer o preleção sobre Vasco, né? Não daquele jeito que a gente gosta, não daquele jeito que vocês estão acostumados aí, mas o importante é a gente trocar essa ideia, não é mesmo? Então, seguindo aí, hoje às 9h45 da noite, com transmissão da Globo para parte da rede, o Vasco vai até o Engenhão enfrentar o Botafogo pela semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Um jogo aí que não tem aquela importância, né, para a competição em si, porque o regulamento criou essas coisas. O Vasco já está classificado para a final do campeonato, independente da partida de hoje, né? Os 4 finalistas, semifinalistas da Taça Rio já estão classificados para a final do Carioca. Então acaba que essa final aí da Taça Rio, essa série final da Taça Rio, fica mais como um jogo amistoso, fica mais valendo por outras questões, né? A questão aí tem a premiação, que é importante. O Vasco não pode abrir mão de dinheiro nenhum que possa cair na conta dele, né? A própria tradição dos números do confronto. É sempre bom ganhar um clássico, entrar lá para a história, que o Vasco já ganhou tantas vezes. Então isso também é valoroso. O próprio Zé Ricardo está defendendo aí uma invencibilidade contra os times do Rio, né? O Zé Ricardo, desde que o Zé Ricardo assumiu o Vasco ainda não perdeu em clássico. Então ele vai brigar aí por essa invencibilidade. E tem também a questão que a gente sempre defende, tem sempre batido nessa tecla aqui esse ano, que é a questão da confiança da torcida e do próprio grupo, né? Tentar, através de vitórias, de preferência, boas atuações, conseguir ganhar uma confiança aí que permita que a gente vá com mais segurança enfrentar os jogos da Libertadores, que é o grande objetivo do Vasco nesse começo de ano. A partida de hoje também tem outro fator que pode... que vai influenciar muito no jogo, né? Que é a questão aí do incidente, da infelicidade da última partida, o Rildo quebrando lá a perna do jogador João Carlos, né? Jogador do Botafogo. Eu achei uma infelicidade, mas gerou muita confusão desde a partida de domingo, que não se fala de outra coisa, né? Entraram com recurso hoje aí para ver se ele pega uma punição maior, o Rildo, fala assim, 180 dias de punição. Tem muita gente defendendo que ele deveria ficar parado o mesmo tempo que o jogador do Botafogo, né? E tem muita gente que defende essa ideia. Eu vou já até aproveitar aqui para dar minha opinião. Não concordo. Eu não acho que faça sentido que um jogador tenha que ficar parado o mesmo tempo que o jogador que ele machucou, porque não é uma coisa assim matemática, sabe? Um jogador às vezes pode ir com a má vontade, pode ir na maldade, ir para machucar mesmo, acerta um cara, só que o cara é todo fortão, rigoroso, nem se machuca, ou se machuca 2 jogos, aí ele fica suspenso 2 jogos. E de repente, numa disputa mais inocente, até mais, o Rio de hoje foi meio inconsequente, né? Mas às vezes tem divididas que são divididas normais de jogo, mas o cara já tá com a saúde meio fragilizada, já está ali com um princípio de contusão. Aí nessa dividida normal o cara se contunde, fica 6 meses parado, e o cara que provocou essa contusão tem que ficar 6 meses parado também? Não faz muito sentido, né? Tem que julgar, fazer um julgamento, avaliar a situação pelo que foi, se houve dolo, se houve imprudência, se foi só um acidente mesmo, e a partir daí fazer o julgamento, né? Enfim, independente do resultado desse julgamento, o importante é que o Botafogo deve entrar muito pilhado na partida hoje, né? Deve entrar realmente, não sei, talvez mais mordido, né? Para tentar, como é que se fala? Vingar, não sei se é a palavra, mas tentar fazer pelo companheiro que está machucado, né, que vai ficar fora praticamente a temporada toda aí, é mais uma motivação para eles. Ele tem todas aquelas motivações que eu já falei do Vasco, mais essa ainda, né? Eu espero que eles... Espero não, mas eu, assim, acho que eles devem vir, inclusive, mais organizados para a partida de hoje. Eu achei o Botafogo, eu falei no preleção da última partida, né, muito desorganizado.
no último jogo. Eu acho que isso pode ter sido muito em função daquela contusão no começo, deu uma estabilidade, né? O capitão deles saindo, eles não sabem como é que é o cara, toda a bronca com o próprio time do Vasco, com o juiz que não expulsou o Rildo, isso pode ter estabilizado um pouco eles e o Vasco se aproveitou disso aí. Hoje talvez eles venham aí mais preparados, né? Não sei, não estou acompanhando o Botafogo para dizer se o padrão deles é aquele que a gente viu no domingo ou não. Da parte do Vasco, né, eu espero também um Vasco um pouquinho mais organizado, apesar de que é difícil, né, a gente imaginar um Vasco muito diferente do Vasco que jogou no domingo, já que só se passaram 3 dias, né, a gente vai enfrentar o mesmo adversário pela mesma competição e com um time muito parecido com o de domingo. O Zé Ricardo ele não chegou a escalar o time oficialmente, mas tudo leva a crer que o time que vai começar a partida hoje é o mesmo que atuou no domingo, só com as substituições inevitáveis aí. A gente vai perder o Martin Silva, que está na seleção uruguaia, então deve entrar o Gabriel Félix. É uma boa oportunidade do garoto aí se provar, né? Eu acho interessante o Gabriel Félix entrar numa partida que é um clássico, que vai ser um jogo disputado, mas que não é fundamental para a temporada, né? Se a gente perder hoje, vai ser ruim, mas a gente continua na competição, continua nas finais do Campeonato Carioca. Então é uma partida interessante para testar o Gabriel Félix, para ver se ele... Espero que ele seja muito testado hoje, para a gente ver se realmente dá para confiar nele como um segundo goleiro, ou se não dá, né? Ou se a gente precisa procurar uma outra opção aí para goleiro reserva do Martin Silva. Eu suspeito que essa última opção seja mais provável. Enfim, vamos ver se hoje a gente pode tirar as provas para, se for o caso, correr logo atrás disso. Não fazer que nem em outras temporadas que ninguém mais quer lembrar, que quando foram perceber que precisava de goleiro, já era tarde demais, né? Então, a gente vai ter esse teste do Martin Silva aí. De resto, deve ser, que nem eu falei, o mesmo time que jogou no domingo, Pikachu na direita, Paulão e Eraso formando a zaga, e o Henrique na esquerda, né? E para quem pergunta, e o Ricardo Graça agora? Eu já falei, eu acho que o Ricardo Graça, se ele for, a opção mais otimista que a gente pode montar agora é o seguinte: o Zé Ricardo não vai barrar Paulão e Eraso, 2 jogadores já mais veteranos, já mais consagrados no futebol, para botar um moleque, né? E só faria isso se o moleque estivesse destruindo muito a bola, por questões de controle do grupo. Os caras ficam melindrados quando saem, não gostam, né? Deu pra ver na coletiva lá que o Paulão fez, que os caras se sentem perseguidos, se sentem injustiçados. Nunca o problema é eles, né? Da técnica deles. O jogador de futebol hoje em dia é muito mimado, assim. E o treinador, para poder ter o grupo na mão, precisa administrar esse ego dos jogadores. Então, como que eu vejo o Ricardo Graça voltando para a equipe? Eu vejo isso acontecendo se o Paulão ou se o Eraso se contundem, ou então se são suspensos, e aí precisam ser substituídos. Aí o Zé Ricardo volta com o Ricardo pro time, e aí se ele for bem, ele tem essa justificativa. O garoto entrou jogando bem, vamos manter ele, né? A meritocracia, pode-se dizer assim. Então eu acredito que o Ricardo vai voltar ao time dessa forma. Se acontecer isso, uma contusão ou então uma suspensão, e nem assim o Ricardo for voltar para o time, ele preferir escolher o Erle, por exemplo, aí realmente é para a gente perder a esperança de que do Zé Ricardo titular, aquela tese de que só estava esperando a renovação do contrato, cai um pouco por terra, e vai ver foi uma escolha pessoal do Zé Ricardo mesmo, né? Enfim, do meio para frente, a gente vai com uma formação de novo com 3 atacantes, então a gente vai com o meio com 3 meias, né? 2 cabeças de área, o De Sábato e o Wellington, o Evander como meia de criação ali, e na frente o Paulinho substituindo o Rildo, o André Rios pelo outro lado e centralizado o Riascos. Eu não gosto muito dessa formação. Eu acho que, por exemplo, o Evander... não sou um dos detratores do Evander. Acho que ele é um jogador de talento. Ele é um jogador de quem você pode esperar uma jogada um pouco mais de qualidade, né? Ao contrário de um Riascos, de um André Rios, de quem a gente pode esperar muita dedicação, muita entrega, muita disciplina tática até. Mas não dá para esperar aqueles relances de criatividade, aquelas jogadas que o cara tira do bolso para resolver uma partida às vezes. O Evander é mais esse cara. Mas ainda não dá para ser, apesar disso,
o cara que organiza o jogo do Vasco, sabe? É muito novo ainda, tem um estilo de jogo em que ele some muito da partida, então não dá para ele ser esse cara. Eu gostaria de ver o Zé Ricardo recuando um pouco o Evander, fazendo ele jogar de segundo volante, por mais que ele essa não seja a formação de origem dele, na base ele jogava como um 10 mesmo, no time principal foi onde ele mais se destacou no passado e é onde as características que ele melhor apresenta hoje no time principal, pelo menos, se fazem valer. Podem ser utilizadas, né? A saber, por que o Evander mais se caracteriza quando está jogando aí? Tem um chute de fora da área, né? Que ele mostrou um bom chute ano passado, esse ano ainda não conseguiu acertar o pé, mas ele é muito bom em fazer lançamentos, em fazer toques em profundidade, e isso ele pode em sair para o jogo, né? Isso ele pode fazer como segundo volante também, aparecer como elemento surpresa lá na frente. Às vezes até ele aparecendo como elemento surpresa, tem mais tempo e mais tranquilidade para acertar um chute de fora da área. Talvez seja por isso que ele não esteja conseguindo ter a mira tão boa esse ano, não sei. Então, eu voltaria com o Evander para segundo volante e botaria ali na frente o cara que eu imagino como sendo 10, o cara que vai tentar armar o jogo mais lá na frente, é o Giovanni Augusto, né? Como ele ainda não está recuperado da contusão, eu iria hoje de Thiago Galhardo. Testaria um pouco o Thiago Galhardo novamente, aproveitando que a partida de hoje não é decisiva, no lugar do Wagner, que a gente já viu outras vezes e meio que já sabe o que pode esperar dele, né? Eu faria isso. Aí você vai perguntar, mas vai tirar o Wellington? Por mais que ele esteja em uma fase, a gente tá... Um dos problemas do Vasco esse ano é a defesa, né? Que já tá ali desguarnecida. Aí você ainda tira um cabeça de área, por pior que ele esteja, tem mais consciência tática ali de marcação, tem mais poder de marcação para botar o Evander. É meio complicado, né? Você já vai estar abrindo ainda mais a defesa que já está muito aberta. Beleza. Então o que eu faria? Eu continuaria com os dois volantes, mas eu também continuaria com o Evander e mais um outro cara para dividir a criação com ele ali. Certo? Então eu iria para um 4-4-2. Eu tiraria o Riascos ou o André Rios. Pô, a gente não precisa desses dois no time, sinceramente. Eu hoje iria com o Riascos caindo por uma ponta, o Paulinho caindo pela outra. Quando o Paulinho caísse pela esquerda, pela direita, o Riascos centraliza. Quando o Riascos cai pela direita, o Paulinho centraliza, faz que nem a gente já fez aí esse ano, jogando só com dois atacantes mais abertos. Seria a opção mais importante, seria uma solução que pareceria mais interessante, na minha opinião, né? O Zé Ricardo não deu nenhuma sinalização de que isso possa acontecer. O que chegou a ser ventilado durante a semana aí foi até dele botar o Pikachu no meio e botar o Rafael Galhardo na lateral direita, né? Espero que tenha sido só um boato, porque isso para mim não faz nenhum sentido. Acho que o Pikachu tá rendendo bem de lateral ali. Não tem porquê. A gente tem boas opções no meio aí. Tem o Thiago Galhardo, tem o próprio Evander, né? O Wagner. Não tem por que tirar um desses do time para botar o Pikachu no meio ali. Não vejo essa necessidade. Enfim, vamos ver com que escalação que o Vasco vem hoje. Eu acho que o que a gente pode esperar mais, que a gente pode ter mais confiança de ver um time do Vasco melhor hoje, é que o Vasco tem tudo para entrar mais tranquilo na partida, né? Talvez esse seja o grande diferencial em relação ao domingo. Porque no domingo a gente jogava com a pressão de ter que vencer. O Botafogo e o Vasco precisavam vencer para conseguir essa classificação sem depender de outros resultados. Talvez até por isso a partida tenha sido tão aberta, né? Com os dois times procurando tanto ataque. Hoje a situação é diferente, o Vasco tem a vantagem do empate, então a gente vai poder jogar com mais tranquilidade, valorizando a posse de bola, que já é uma coisa que o time sabe fazer, né? Esperando o momento certo de chegar no gol do Botafogo. O Botafogo, por outro lado, tem que vir para cima do Vasco, porque ele precisa da vitória. Isso pode abrir espaço para a gente conseguir emendar um contra-ataque aí. Paulinho tem velocidade, Riascos tem velocidade. Falta a gente para lançar a bola para frente, né? Vai ficar só o Evander na responsa de lançar. Eu não vejo o Wellington de sábado, por mais que eles tenham uma qualidade no toque de bola, capazes de fazer esse toque mais agudo aí que ajuda num contra-ataque. Pikachu talvez também possa fazer. Enfim, é uma oportunidade que fica aí para a partida de hoje. Eu acho, então, para concluir aí, que
a gente tem chance sim de vencer essa partida, nós somos favoritos para a partida até por conta da vontade do empate, por causa da vantagem do empate, pelo fato também, eu acho que o time do Vasco é mais qualificado que o do Botafogo, então a gente tem tudo para ganhar hoje aí, eu acredito que a gente vai vencer sim, vai vencer até com certa tranquilidade, eu vou apostar que a gente vence por 2-0, não, 2-0 não dá, né, 2-1, não tem como acreditar, nossa defesa já tá fraca, né, ainda mais sem o Martin Silva no gol, por mais que ele não esteja numa grande fase, ainda dificulta ainda mais. Então acho que vai ser difícil de passar zerado hoje. Então eu vou apostar que a gente ganha por 2-1 essa partida. Os gols vão ser hoje do Pikachu e do Eraso. Pikachu e Eraso fazendo os gols para o Vasco. Essa é a minha aposta. Diga aí nos comentários a expectativa de vocês para o jogo de hoje, o que vocês estão esperando dessa partida. E se tudo der certo, a gente volta aí mais tarde para comentar o resultado também, beleza? Posso contar com vocês? Então tá bom. A gente vai se falando.